Bom, pessoal, bom dia. Então, a gente vai falar hoje sobre legislação ambiental, tá? É um tema bem interessante e necessário da gente ter pelo menos base de alguns artigos que fazem parte desse material. Então, vamos falando aí sobre a estrutura da nossa aula hoje. A gente vai falar sobre a Lei de Crimes Ambientais, vamos falar do Código de Caça e Proteção à Fauna, também vamos falar um pouco sobre fauna ameaçada de extinção e sobre a legislação CITES, que aí eu explico também o que significa e o que é. Então, nós vamos começar aqui com a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei, de número 9.605, que é de 12 de fevereiro de 1998, ela é bem ampla, tentando abarcar a maioria possível dos crimes ambientais. É claro que tem um caso, uma situação ou outra que às vezes não se encaixa, mas ela é bem completa, bem complexa. E trazendo aqui alguns dos principais artigos, a gente vai pincelar aqui alguns dos que são mais atuais, que são mais cotidianos, né? Então, essa lei, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas das condutas e atividades que lesam o meio ambiente, tá? No artigo 2º, ela traz o seguinte, né? O seguinte texto. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, o artigo, aliás, a lei, ela já começa sendo bem enfática em dizer que qualquer pessoa que sabia, que viu e que não evitou ou não denunciou para que fosse evitado o crime ambiental, ela também é culpada. Então, nisso está incluído tanto, por exemplo, o caseiro de um sítio, vamos dizer assim, né, que efetuou o crime ambiental, como de repente o dono da fazenda em que esse caseiro vivia, que sabia e não denunciou ele, ou não foi lá, falou com ele, ou não tentou evitar, e vice-versa, né? Então, qualquer pessoa que está sabendo, mas não denuncia ou não impede, ela também pode ser abarcada pelas sanções penais que estão nessa legislação. No artigo 6º, que já está incluído no 2º capítulo, que fala sobre a aplicação da pena, ele diz o seguinte, que para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente deve observar alguns aspectos, né? Ou seja, para impor e para dizer o nível da pena, é preciso observar alguns pontos essenciais. O primeiro deles é a gravidade do fato. Tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, quanto que desse crime ambiental afetou o meio ambiente ou então a saúde das pessoas que estão envolvidas ali? Então, para aplicar a pena, é preciso saber quais foram as consequências para o meio ambiente e para o meio social, né, para as pessoas, quais foram a gravidade dos fatos sobre esses dois grupos, né? Outra coisa que deve ser observada são os antecedentes do infrator. E vale ressaltar que os antecedentes quanto ao cumprimento da legislação ambiental. Tá certo? Então, lógico, se ele já foi autuado, se ele já foi multado ou foi penalizado por alguma ação lesiva ao meio ambiente, então isso vai ser levado em consideração na hora da aplicação da nova pena, né? Se ele é reincidente, né? E observar todo o histórico dele em relação a crimes ambientais, tá? Então, detalhe, em relação a crimes ambientais. Para a gradação dessa pena, não entram não entram na conta crimes cometidos contra outra pessoa, ou os crimes civis
como assassinato, tráfico, essas coisas, de drogas, de armas, essas coisas assim, não entram na conta, tá? É só o que ele praticou em relação ao meio ambiente. Outra situação que deve ser observada é a situação econômica do infrator, quando vai se aplicar multa. Porque não adianta nem aplicar uma multa exorbitante sobre uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, que ganha muito pouco, sabendo-se que ele não vai ter jamais condição de pagar aquela multa. E, pelo outro extremo, não adianta se, por exemplo, aplicar uma multa de R$ 100 para um cara vamos dizer assim, que a ação lesiva dele está envolvendo milhares de reais, né? Então, por exemplo, alguém que desmata, corta a madeira de forma ilegal, vende aquela madeira, sei lá, por R$ 20.000. Como é que vai se aplicar uma multa de R$ 100? Então, essas situações, elas devem ser avaliadas na hora de se aplicar a penalidade, tá? As penas, elas se dividem em duas categorias, que são as penas restritivas de liberdade e as penas restritivas de direito. Dentro das restritivas de liberdade, a gente tem a detenção e a reclusão, tá? A diferença entre elas é o regime que vai começar. Normalmente, a reclusão é uma pena mais dura, mais severa. Ela pode começar tanto no regime fechado, como no semiaberto, como no aberto. E a detenção, ela pode começar no semiaberto e no aberto. A detenção é uma penalidade mais branda. O nível do estabelecimento, né? Se é de segurança máxima, se a intensidade da vigilância é maior, então isso vai afetar, vai influenciar, vai estar conectado ao nível se é de reclusão ou se é de detenção. Então, normalmente as penas mais brandas, elas são ligadas à detenção. E penas mais severas, elas são ligadas, crimes mais severos, elas estão ligados à pena de reclusão, tá? Então, muitas vezes a gente vai ver detenção nos crimes ambientais que a gente vai citar na frente, mas também há alguns que a imposição é da reclusão, tá? Aí, as penas restritivas de direito são a prestação de serviços à comunidade, que seriam tarefas gratuitas realizadas na comunidade. Então, se ele causou um crime que não danificou tanto o meio ambiente, ele pode simplesmente prestar serviços gratuitamente à comunidade. Lembrando que no Brasil, para penas abaixo de 3 anos, não se cumpre pena em regime fechado, né? Então, por isso que muitas vezes, muitos dos crimes ambientais não culminam com a prisão, né? Nem de detenção, nem de reclusão. E isso é um dos fatores que acaba, tipo assim, minimizando as penalidades de crimes ambientais, porque a pessoa sabe que não vai ser presa por aquilo ali, então ele é aplicado uma multa, às vezes ele nem paga aquela multa, nem se importa em pagar aquela multa, e acaba reincidindo, né, fazendo novamente o crime, porque a legislação prevê que, e a maioria das penas de crime ambiental, elas são, de fato, até 1 ano, 6 meses a 1 ano. Então, acaba que a maioria das penas, a maioria dos crimes abarcados pela lei, nem culmina com a prisão, porque são de menos de 3 anos. Mas, assim, por outro lado, eu acho assim, até interessante essa legislação, porque você colocar alguém que cometeu um crime de cunho ambiental junto com pessoas que são traficantes, que são assassinos, estupradores, né? Assim, acaba que essas pessoas elas vão
a sair de lá tendendo para outro lado, né, para ser pior, porque o sistema carcerário brasileiro, na sua maioria, não recupera os presos que vão para ali. Então, a gente poderia estar criando mais bandidos do que criando um meio de fato punir essa pessoa, né? Então, poderia isso ser revertido, né? Então, como também não tem uma cadeia para crimes ambientais, né, para deixar só as pessoas ali de crimes ambientais, então, de certa forma, é salutar que não se prenda pessoas de tenham cometido crimes ambientais com outras pessoas de outros tipos de crimes, né, muito mais graves às vezes, né. Outra pena restritiva de direito é a interdição temporária de direitos. Então, ele, por exemplo, ele não pode, ele tem uma penalização ambiental, ele não pode receber benefícios do governo, ele não pode contratar com o governo, não pode participar de concursos, não pode participar de licitações públicas. Então, ele perde os direitos dele, né, de ter algum tipo de benefício relacionado ao poder público. Outra situação é a suspensão parcial ou total de atividades. No caso, se é uma indústria, uma empresa, então, entre as sanções, pode estar a suspensão das atividades, quer seja de forma parcial ou de forma total, né? Outra situação que pode ser aplicada é a prestação pecuniária, que aí tira dinheiro de quem cometeu o crime para pagar alguma indenização às vítimas. Então, no caso ali da Vale, das tragédias de Mariana e Brumadinho, essa foi uma das penas aplicadas, uma das penas restritivas de direito foi aplicada, no caso aí, a prestação pecuniária, né? A outra situação também é o recolhimento domiciliar, que requer a autodisciplina. E, nesse sentido, a pessoa trabalha ou estuda sem vigilância, mas ele é obrigado a voltar para casa nos horários que ele não está trabalhando ou estudando, né? A tornozeleira eletrônica ela já veio bem depois dessa legislação, né? Ah, seria esse o caso aqui de colocar a tornozeleira eletrônica na pessoa, né, para ficar acompanhando, porque de fato não se tem policial para acompanhar cada um e dizer se ele está cumprindo legitimamente a penalidade de recolhimento domiciliar, né? Então, ele deveria ser acompanhado de alguma forma, porque só dizer assim, vai para casa, fica trancado lá e só sai na hora de trabalhar ou de estudar. Quem é que vigia isso? Se os caras com tornozeleira, eles acabam fazendo o que bem entende, imagine quem não tem, né? Então, é uma das penas mais difíceis de serem é, acompanhadas, né? Não tem como se acompanhar isso. Então, aqui, na gradação da pena, existem algumas circunstâncias que vão atenuar a pena e existem outras circunstâncias que vão agravar a pena. Então, entre as que atenuam, ou seja, que diminui a pena, está o grau de instrução ou de escolaridade de quem cometeu. Então, se ele tem um baixo grau de instrução, significa que ele não sabia, vamos dizer assim, né? Ele não tinha um conhecimento assim mais complexo das consequências ou do que é um crime ambiental ou do que a lei ambiental diz, né? E aí isso deve ser observado na hora de aplicar a pena. Então, por exemplo, muitas pessoas no interior, elas caçam animais silvestres, né? E caçam ali para se alimentar, mesmo que não seja em estado de necessidade. Ou às vezes caçam mesmo só por, sei lá, por prazer, porque quer comer realmente a carne da caça. E às vezes eles caçam animais ameaçados de extinção. E isso é crime ambiental. Mas muitas vezes eles nem sabem que aquilo é um crime ambiental, porque a informação não chegou a ele, porque ele não foi na escola, porque ele
não teve uma leitura, porque, enfim, então o grau de instrução, o quanto ele sabe sobre o assunto, né, ou a escolaridade dele, devem ser levadas em consideração na hora de aplicar a pena, né. No caso, se for baixo grau, vai atenuar a pena. Outra situação que atenua a pena é o arrependimento do infrator, né, manifestado pela espontânea reparação do dano. Então, a legislação prevê essa possibilidade, não, realmente eu cometi um crime, ele não é reincidente, né? Lembrando isso, tem que se enfatizar isso. Não sendo reincidente, ele se arrepende, não, eu vou reparar aqui o dano que eu fiz. Se foi um dano passível de reparação completa, né? Outra situação também é a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Então, ali nos casos de Mariana, né, e de Brumadinho, que já se previa, que já se sabia que poderia culminar com aquilo em algum momento, né, poderia acabar com um crime ambiental e com lesão à vida humana, e aquilo não foi comunicado, aliás, se aquilo tivesse sido comunicado, poderia até atenuar a pena, porque aí a responsabilidade passa para aqueles que receberam a denúncia e que não fizeram nada. É claro, isso não exclui toda a culpa do infrator, mas vai atenuar a pena dele, né? Outra coisa também que pode atenuar a pena é a pessoa, o possível infrator, colaborar com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, assim, porque ele mostra que está disposto, que ele está prevendo ali, que ele está vendo o que está acontecendo, pode culminar com uma situação pior, e aí ele se dispõe a falar e a ajudar na a evitar um dano maior, né. Então, ele mostra que a disposição dele, assim, não é intencional, não é que ele está fazendo aquilo ali por querer. Ele está vendo, né, as consequências, talvez, de alguma ação dele, né, ele tem uma culpa indireta, não está fazendo diretamente, mas a atividade dele, de alguma forma, está levando a um crime ambiental, e aí, diante dele visualizar essa situação, ele colaborar com os agentes de controle ambiental para ir lá realizar algum tipo de intervenção. Aí, como eu falei, existem circunstâncias que também agravam a pena, né? Elas estão previstas aí no artigo 15, e essas circunstâncias, elas agravam a pena quando elas não são o crime em si, né? Então, vai agravar a pena ser reincidente em crimes de natureza ambiental, tá? Lembrando disso, porque esse é um dos fatores que vai ser observado na gradação da pena, se ele já cometeu algum crime de natureza ambiental, focando mais uma vez, crime de natureza ambiental, tá? E se o agente cometeu a infração diante de algumas situações, por exemplo, se foi para obter vantagem pecuniária, ou seja, se ele fez aquilo para ganhar algum dinheiro, né? Quer seja porque foi pago ou quer seja porque ele queria, tipo assim, vamos diferenciar. Um, um dono de uma fazenda vê que tem uma onça que está comendo os animais dele, então ele chama alguém, paga ele para matar a onça. Então, houve aí uma obtenção de uma vantagem pecuniária. Agrava a pena. Ou então, se, por exemplo, como no caso de tráfico de animais silvestres, ele vender, né? O fato de ele estar tirando da natureza para vender. Então, se tem também essa vantagem, também aumenta a pena, tá? Outro fator que agrava é se houve coação de outras pessoas para executar a infração. Então, se houve coação, eu fiz, mas o fulano disse que se eu não fizesse ia me demitir,
ou ia prejudicar minha família, ou ia me prejudicar de alguma forma. Então, se houve coação, a pena vai ser agravada. Se afeta ou expõe a perigo à saúde pública, tá? Se concorre para danos à propriedade alheia, então o crime que uma pessoa faz na fazenda dele, mas cujas, cujos efeitos passam para além da propriedade dele, danificando a propriedade alheia. Isso agrava a pena. Outro fator que agrava é se atingir áreas de unidade de conservação, que são áreas preservadas por lei para preservar fauna, flora e os recursos ambientais de uma forma em geral. Então, se atinge essas áreas, então a pena, de fato, ela deve ser agravada. Se atinge áreas urbanas ou assentamentos humanos, também deve ser agravado. Se o crime aconteceu no período de defesa à fauna, porque é um período que normalmente até a própria pesca ou caça está suspensa, para que as espécies ali possam se reproduzir naquele período. Então, é um período que elas estão mais fragilizadas, elas estão seriam presas mais fáceis, né? E poderiam morrer mais facilmente. Então, como é um período mais delicado, se o crime acontece nessa situação, nessa época, a pena é agravada. Também se ocorre em domingos e feriados ou se ocorre à noite, porque são períodos que a fiscalização é menor. Então, a pessoa, só no fato dele estar cometendo o crime na parte da noite, já se sabe que ele tinha uma intenção escusa de não ser visualizado, de não ser pego, né? Ou em domingos e feriados também é a mesma situação. Então, isso deve agravar a pena, porque foi uma premeditação já assim, é, que ele sabia que naquele período tinha menos fiscalização e que ele poderia cometer de forma mais livre, vamos dizer assim, aquele crime, né? Também a pena deve ser aumentada se isso acontece em épocas de seca ou de inundação, porque de fato a natureza está mais vulnerável e, lógico, cometer um crime nesse período pode ter consequências mais trágicas, danos maiores. Também se o crime aconteceu no interior de espaço territorial especialmente protegido, porque a gente tem as unidades de conservação, mas não existem áreas protegidas apenas como unidade de conservação. A gente tem os terrenos quilombolas e as áreas indígenas, né? Se houve emprego de métodos cruéis para captura e abate do animal, deve ser também. Se houve fraude ou abuso de confiança, também. Se houve abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, e esse é um crime que a gente tem visto muito na mídia é, as pessoas serem pegas nesse crime. Então, aqui no Piauí mesmo, esse ano, eu já vi várias apreensões de madeira ilegal. A Amazônia sofre com isso, né? Então tem até uma discussão aí de como fazer, quais ações terem para coibir essas ações, e até o presidente deu algumas declarações sobre isso. E aí o que que acontece? As pessoas têm licença para desmatar uma determinada área, para retirar um volume X de madeira de uma espécie tal, e aí, de repente, o cara está tirando mais do que o que lhe é permitido. Então, se há abuso dessa licença, ou seja, dessa autorização para ele realizar aquela atividade, ele deve ter a sua pena aumentada. Se atinge espécies ameaçadas de extinção, lógico, isso deve ser muito considerado, porque a gente tem espécies com um baixíssimo tamanho populacional, e se essas espécies são atingidas, elas, de alguma forma, por esses crimes ambientais, elas podem vir a desaparecer, e isso, lógico, tem que ser contabilizado na hora da pena, né? E se foi facilitada por agente público que estava exercendo ali as suas funções. Então, se alguém do IBAMA, ou alguém do ICMBio,
ou das secretarias de meio ambiente estaduais ou municipais, ou da própria polícia de fiscalização, se eles de alguma forma possibilitaram a ocorrência daquele crime, isso também deve ser contabilizado. Bom, aqui no artigo 25, já no capítulo 3, fala aqui sobre dá um norteamento aqui, alguns norteamentos, tá? Ele diz que, se for verificada a infração, os produtos devem ser apreendidos e também os instrumentos que levaram àquela infração, e o auto deve ser lavrado. E o que se faz com aquele material que foi apreendido? Os animais, eles devem ser prioritariamente libertados no habitat, né? É o primeiro ponto, é o recomendado, né? Mas, se isso não é possível, então ele pode ser entregue a zoológico ou a outras fundações, ONGs, santuários que possam ter a guarda e responsabilidade sobre essas espécies que foram ali apreendidas, né? Até que os animais sejam entregues para essas instituições, o órgão que autuou, né, que viu e puniu, deve ter o zelo pela vida daquela espécie que foi apreendida ali e manter as condições adequadas para que ela sobreviva até chegar no local que ela efetivamente vai ficar, né? Se forem produtos perecíveis ou madeiras, elas devem ser avaliadas e doadas a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Se não me falha a memória, essa madeira apreendida, essas madeiras, essas cargas de madeiras apreendidas agora esse ano, aqui no sul do Piauí, elas foram, em parte, por exemplo, doadas para a Universidade Federal, né? Então, é o que está previsto. Porque vai jogar fora? Não vai, né? Já foi cortada a madeira, então tem que se dar uma utilidade. Não vai vender, porque é, estaria reforçando o crime. Mas faz a doação desse material. E os produtos e subprodutos da fauna, que não sejam perecíveis, devem ser destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, que é mais ou menos a mesma linha do terceiro. E os instrumentos que foram utilizados para praticar a infração, eles devem ser vendidos, caso não seja possível utilizá-los de uma outra forma, né? Não criminal. No capítulo 5, vai falar agora mais precisamente, mais especificamente, dos crimes contra o meio ambiente. Se eu não me falha a memória, agora são 3 seções, tá? Então, a gente tem a seção dos crimes contra a fauna, aí depois a segunda contra a flora, e acho que o terceiro é contra o patrimônio, né? Patrimônio, tipo praças públicas, né? Esses meio ambientes mais urbanizados. Na seção 1 dos crimes contra a fauna, que é o que mais interessa aqui para nós, que a gente vai destacar mais, que são os artigos dessa seção 1, a gente traz aqui o artigo 29, que fala que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, quer sejam nativos ou que estejam em rota migratória, sem permissão para fazer aquilo, ou licença ou ainda autorização, ou ainda que tenha, mas se estiver em desacordo com aquela obtida, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, lembrando aí que eu falei para vocês, né? Detenção é a forma mais branda de, de penas restritivas de liberdade, tá? E a penalidade aí na detenção é de 6 meses a 1 ano, e como é esse período inferior a 3 anos, de fato, a pessoa não cumprirá isso nem em regime fechado, nem em regime semiaberto, nem em aberto. No muito, o que ela vai fazer é pagar a multa. Na mesma penalidade, né, de 6 meses a 1 ano e multa, incorre quem impedir a procriação da fauna sem licença, autorização ou ainda que tenha, se estiver em desacordo com ela, né,
Quem modifica, danifica, destrói, abriga ou criador natural também devem incorrer na mesma pena, tá? E o interessante aqui é que as crianças, elas já têm essa mania, né? Muitos meninos no interior ou em áreas menos urbanizadas têm mania de caçar passarinho, de pegar os ninhos, de destruir, de pegar os ovinhos, né? Então, e nem sabe que está cometendo um crime ambiental fazendo aquilo ali. Então, isso está previsto na legislação, quer seja de forma pequena, como faz uma criança lá no interior, ou pela atividade de uma indústria, de uma empresa que acaba fazendo isso também de uma forma assim, mais macro, mais global. Então, também quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda ou tem em cativeiro ou depósito animais, né, tem a mesma pena. Aí você vê, né, que o tráfico de animais é o terceiro maior tráfico no Brasil. Só perde para drogas e armas. E olha a pena para quem comete um tráfico, ou quem vende, né, quem pega ali os animais no seu hábitat natural para ser vendido. Tartarugas, até rãs, o pessoal está vendendo aí para fora do país, né? Muitas aves, principalmente as araras, elas são muito visadas nesse comércio, né? E aí a pena nada mais é do que 6 meses a 1 ano e multa. Então, a pessoa vai continuar fazendo isso aí, né? Quem utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, também devem entrar aí nessa pena. O que são considerados espécimes da fauna silvestre? Todos aqueles que pertencem às espécies nativas, ou que estejam em migração, ou qualquer outra que seja aquática ou terrestre, quando ela tem o seu ciclo de vida ou total ou parcial dentro dos limites do território brasileiro ou nas águas da jurisdição do Brasil. Esses são os animais que estão incluídos e abarcados por essa legislação. Aí a gente viu que havia alguns fatores que agravariam a pena e que deveriam ser analisados. Então, aqui a gente vê que a pena é aumentada em 50% se os crimes previstos nesse artigo forem praticados contra espécie rara ou ameaçada de extinção. Isso já estava até previsto, né? A gente falou ainda há pouco. Se é em período de defeso, que é um período proibido a caça, se é durante a noite, né, como a gente já viu também, se houve abuso de licença, se foi cometido dentro de unidade de conservação ou se houve o emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Então, vai aumentar apenas 50%. Então, por exemplo, se a multa ele vai pagar de R$ 1.000, então paga 1.500. Se a penalidade dele foi de 1 ano e meio, de qualquer forma, ele vai continuar sem ser preso. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, se não tiver autorização, é crime também. Só que agora é um crime considerado mais grave, porque a pena é de reclusão e que varia aí de 1 a 3 anos, mais multa, e de fato, ainda que teoricamente seja reclusão, a pessoa também não vai ficar presa, porque se ele pegar menos de 3 anos, ele não fica preso, né? Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, não é possível o Brasil, ele, inclusive assim, é um dos pontos em que se tem a polícia ambiental, os órgãos ambientais, eles têm um certo
controle maior, controle não, assim, uma ênfase maior, né, é um tipo de crime que não se faz vista grossa, quando ele é percebido, né. Então, assim, a gente já tem visto aí casos ah, de animais sendo trazidos para dentro do país, pessoas que vão lá para fora e que veem, animais que julgam ser bonitos e acabam trazendo isso. Isso pode trazer consequências muito drásticas sobre, a gente já falou de bioinvasão, isso pode trazer consequências drásticas sobre a fauna local ou até mesmo sobre a flora, né. Então, de fato, é algo que deve ser combatido. Ah, praticar ato de abuso ou maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, quer sejam nativos ou exóticos. E aqui eu achei, assim, uma grande culminância dessa lei, que é esse artigo 32, né, e inclusive eu vou mostrar para vocês que ele foi alterado no ano de 2018, mas aqui é interessante porque ele não inclui, você vê que se você prestar atenção, tudo que a gente falou aqui diz respeito apenas a animais silvestres. Mas esse artigo, ele traz a questão dos animais domésticos na lei de crimes ambientais. Isso é muito bom, né? Porque esses bichinhos, por não serem silvestres, eles na maioria das vezes não estão protegidos por lei. E aí, quando essa lei traz esses animais domésticos ou domesticados, né, isso torna um ponto muito importante nessa legislação. Então, a penalidade aí para o artigo 32 é a detenção apenas, né, de 3 meses a 1 ano e multa. Por isso que quem comete esses crimes, por mais bárbaros, por mais trágicos ou dolorosos, assim, de se visualizar que sejam, o máximo que a pessoa faz é pagar a multa e olhe lá, né? Eh, o a legislação, ela também prevê que essa mesma penalidade deve ser aplicada para quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, né, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Aí, esse parágrafo, ele vamos dizer assim, ele disciplinou as aulas práticas nas universidades, porque antigamente a gente utilizava sapos para fazer aulas práticas dolorosas com esses animais, né? Utilizava ratos, né, nas aulas práticas. Então, assim, isso foi, foi aqui, então, controlado, né, alterado para que, se houver formas alternativas, que sejam utilizadas. Então, há uma grande discussão no meio acadêmico sobre o uso de modelos biológicos para substituir animais que poderiam ser utilizados para aulas de anatomia, de histologia, né, de fisiologia, que são, assim, as disciplinas que mais se observa os organismos, né? Ou mesmo de zoologia. Então, se isso acontece, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, desculpa. Se por acaso o animal morre, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, né? Então, lembrar que o Código Penal também faz uma previsão sobre esse tipo de crime, mas dá uma outra ênfase, né? Uma outra vertente, né? Ele diz que introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, a pena é de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa, né? Aqui há um ou, né? Você vê que os outros era 3 meses e multa. Aqui, 15 dias a 6 meses ou multa. Então, assim, tem muita gente, se tem gente que deixa até bebê na porta dos outros, né, que dirá animal. Então, é muito comum o gato parir, o cachorro parir, e a pessoa pegar e colocar na porta dos outros, no terreno dos outros, porque ali tem uma pessoa que gosta de gato, então cria um monte de gato, eu vou colocar esse aqui para a pessoa cuidar, né? Até aí, a legislação não prevê nada. Se por acaso o fato prejudicar de alguma forma
houver algum dano relativo a isso, aí é que entra a punição, né. E, como eu falei para vocês, houve uma alteração nesse artigo 32, que a gente falou ainda há pouco, sobre os maus tratos animais, eh, e a Câmara dos Deputados, ela, através de um dos deputados de São Paulo, não vou lembrar agora exatamente o nome dele, é um nomezinho pequeno o nome dele, mas ele é de São Paulo, ele propôs que fizesse uma alteração no artigo 32 para incluir aí na lista dos crimes ambientais a zoofilia, né. Então esse projeto de lei, que é o 3141, ele foi proposto em 2012 por esse deputado, e foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara apenas 5 anos depois, em 2017, né. Lembrar que a zoofilia é a prática sexual do ser humano com animais. E, infelizmente, o Brasil ele tem apresentado muitos casos de zoofilia, né? E se constitui como um dos que mais tem a prática de zoofilia no mundo, né? Não sei por quê, o que está acontecendo com o povo brasileiro que está procurando. Então, assim, já vi reportagens de pessoas que que viviam sozinhas e que tinham uma, uma relação, vamos dizer assim, né, muito próxima com algum tipo de animal, do fato do animal dormir na cama com ela, né, e inclusive de praticar, né, o ato sexual, o que de fato é assim uma coisa bem, acho que precisa de um psicólogo, né, uma pessoa dessa, mas enfim, acontece muito aqui. E eu sei que você que está me ouvindo aí, né, deve ter em mente, assim, algum caso, alguma reportagem que viu, não é incomum isso, né. E esse projeto de lei, né, que seria um acréscimo ao artigo 32, ele foi finalizado em dezembro de 2018, porque depois da aprovação pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, ele foi para o Senado, né. Chegou no Senado em 2018 e lá ele foi avaliado e a proposta foi incluída na Lei de Crimes Ambientais, né. Foi alterada aí a redação do artigo 32, que é esse que a gente viu ainda há pouco. E agora o artigo tem o seguinte texto: altera o artigo 32 da lei e tal, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, para agravar a pena pela prática de abuso de ato de abuso consistente em maus tratos ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né, que foi como está lá o texto. E aí ele acrescenta, né, e instituir como causa de aumento de pena do crime de maus tratos aos animais a prática de atos de zoofilia. Então, fica tipificada aí a zoofilia como crime a partir, então, de 2018, com essa nova redação do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, tá? E lembrar aí que a pena é de reclusão de 1 ano a 4 e multa, tá? Aí agora, você vê, ó, primeiro é reclusão, né? Começa com regime fechado, possivelmente, né? Com regime fechado. Ah, enquanto a detenção não começa com fechado, tá? Só relembrando, a reclusão pode começar com regime fechado. Ah, como prevê 4 anos, né, é possível que essa pessoa acabe sendo de fato presa, né? Se a justiça entender que ele deve pegar, por exemplo, 3 anos e meio, então ele vai ser preso, né, e ainda tem a multa. Porque aqui eu acho que ficou mais ou menos equivalente ao crime de estupro, né? Então, se estupro culmina com a prisão, então se estupro de pessoas culmina com a prisão, então, de certa forma, estupro de animais também deveria ser um crime mais grave, né, e acabar com a pessoa sendo presa. Mas enfim, né, eu não lembro de ter visto uma reportagem dizendo que alguém foi preso por causa disso. E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o animal morrer ou se forem constatados os atos de zoofilia.
essa redação foi acrescentada aí ao artigo 32, tá? Ele foi alterado. Continuando no artigo 33, ele diz que provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais ou perecimento de espécies da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, a pena é de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente, né? Então, minha nossa, aqui deveria ser muito aplicada essa penalidade, né? Porque o tanto de empresa lançando água contaminada nos rios, rejeitos de suas indústrias, né? De tudo que passa ali pela fabricação dos seus produtos dentro do rio e peixes morrendo e assim, de forma direta, isso acontece de uma certa forma assim mais rara. Aqueles casos assim que você vê, no lago tal amanheceram milhares de peixes mortos, né? Isso aí está na cara que foi alguma coisa assim mais instantânea. E quando é de forma indireta, né? Aqui, por exemplo, em Teresina, vários eh, vários estabelecimentos lançando os seus efluentes nos rios Parnaíba e Puti, muitas vezes sem tratamento ou ainda com tratamento inadequado. E a gente sabe, quem mora aqui sabe que em determinada época do ano, aquela quantidade de nutrientes, né, porque ali aumenta, o rio fica eutrofizado, acaba aumentando muito o nível de macrófitas aquáticas que cobrem ali o espelho d'água. E isso indiretamente vai matar, ou pelo menos vai reduzir consideravelmente, os organismos que estão ali dentro da água, que estão na coluna de água. Então, isso é de forma indireta, né? E isso dificilmente é punido. Na verdade, eu acho que nem é, né? Mas eles estão lançando efluentes ali constantemente nos rios aqui, né? E tem uma pesquisa que boa parte, que a maior parte dos rios poluídos no Brasil está dentro das cidades, né? Eu acho que 72% dos rios poluídos são trechos que passam dentro das cidades. Então, as cidades, né, são de fato aí essa fonte, mas quem é que vai fiscalizar e punir isso aí, né? Nem para os crimes mais graves a gente não está tendo fiscalização suficiente, né? Não tem concurso aí para que se reponha esse efetivo de pessoas que vão atuar na fiscalização. Bom, o artigo 37 diz que não é crime abater o animal se for realizado nas seguintes circunstâncias: se houver necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, e é aquele caso que eu estava falando no princípio, que as pessoas têm costume de caçar animais silvestres, né? Muitas vezes para comer, mas nem é dentro dessa situação de saciar a fome. Às vezes ele tem o que comer só porque ele gosta de comer uma caça. E aí pega, inclusive, animais ameaçados de extinção e abate e vai levar para comer, não sendo nessa situação abarcada aqui pelo artigo, que aqui é claro em dizer que isso não será crime se for para saciar a fome do agente ou da família dele, em caso de necessidade, né? Também não será o abate se for para a proteção de lavouras, pomares, rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Acho que a gente vai ver nas próximas aulas o caso dos javalis, dos javaporcos, né, que o abate dele é permitido porque eles se tornaram praga e eles são altamente destruidores de plantações, e só que para matar tem que ter a autorização e com o caçador profissional e com as técnicas permitidas em legislação. Então, nesse caso, animais silvestres podem acabar sendo abatidos, né?
No quarto, diz que se o animal for nocivo, desde que é assim caracterizado pelo órgão competente, né. Aí eu fico imaginando assim, né, eh, eu penso muito num caso que eu vi na TV, da seguinte situação: tinha um porteiro, não sei se o nome é esse, porteiro, né, mas era alguém que fica, observando a entrada e saída de pessoas de um determinado local. E ele estava na guarita, né, e a guarita só tinha a porta de entrada, então ele ficava, assim, no fundo, né, é um espaço quadrado, um quartinho, lá no fundo ficava a mesa onde ele ficava sentado e a porta aqui aberta, né. E entrou uma onça, e ele, sem saber o que fazer, ele não é segurança, desculpa, não é, ele era segurança, é porteiro. E aí ele, sem saber o que fazer, deu um tiro e matou o animal. E isso foi assim uma teve uma reviravolta, porque era onça, né, e ele, se eu não me engano, ele foi punido por ter matado essa onça, né. Eh, Aí a questão é, mas a legislação não prevê se o animal é nocivo? Tá, mas aí tem a situação de nocividade que deve ser caracterizada pelo órgão competente, né. Todo mundo ficou falando ali: "Ah, tinha outras soluções", ele tentava assustar o animal, né, para sair, pedir ajuda, mas não matar, né. Então, assim, como criou uma grande reviravolta, eu acho que o rapaz acabou sendo multado. Não tenho bem certeza, assim, que eu não lembro do desfecho, mas eu lembro muito da situação, né. E assim, é algo que me chamou a atenção, porque ele não tinha muita alternativa. Eh, Quer dizer, eu na situação dele eu não sei o que eu faria, né, não sei como agiria, mas enfim. Então passando aí para a Lei de Proteção da Fauna, o Código de Caça e Proteção à Fauna, ele é mais antigo do que a Lei de Crimes Ambientais, é de 1967, é a legislação mais antiga que a gente tem aí sobre fauna, tá. No artigo 1º ele diz que os animais, bem como seus ninhos, abrigos e criadores naturais, fora de cativeiro, são propriedades do Estado e o Estado é quem deve, então, protegê-los e acompanhar toda forma de manuseio, né, ou das pessoas lidarem com esses animais. O artigo 2º, o artigo 2 proíbe a caça profissional, o terceiro proíbe o comércio da fauna silvestre e dos seus produtos, o quarto diz que nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei. Isso está muito ligado ao que a gente já viu na Lei de Crimes Ambientais, né? De que é proibido a introdução de espécies silvestres no país, sem licença. No artigo 8 diz que o poder público fica responsável por elaborar e atualizar a lista com espécies permitidas para caça ou pesca, época e número de dias e cota diária, né. É interessante que isso aqui é uma lei de 1967 e depois disso já vieram então as listas de espécies ameaçadas de extinção, as red list, né, as listas vermelhas de espécies ameaçadas. Essas listas elas são atualizadas eh, na medida do possível, na medida que se acompanha, na medida que a gente tem novas espécies entrando ou saindo da lista, né, então essas listas elas são sempre elaboradas ou reavaliadas. O que que não se pode utilizar para caçar, né? Visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, não pode, caçar por incêndio ou qualquer tipo de armadilha que venha a maltratar os animais. Também não se pode utilizar armas, a bala, a menos de 3 quilômetros de qualquer via térrea ou rodovia pública, porque isso torna o animal mais vulnerável, né, ou os animais as populações de uma forma geral, né, mais vulneráveis. Também não se pode utilizar armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti, que é esse que parece com um coelhinho, né, esse animalzinho aí. Onde não se pode caçar? Nas zonas urbanas, suburbanas, nos povoados e nas instâncias hidrominerais e climáticas não pode, né.
na faixa de 500 metros de cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas. Então, nessa faixa, para um lado e para o outro, de via férrea e de rodovia, não pode. Nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais, que são as unidades de conservação, que nem existia a lei do SNUC nessa época, né? Mas já estava previsto ali que em áreas, algumas áreas que servissem para proteção dos recursos ambientais já deveria ser proibido, né? E aí só veio depois, em 2000, a legislação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que só veio então reforçar isso aí. Também não se pode caçar nos jardins zoológicos, nos parques, nos jardins públicos, fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas. No artigo 14 diz que pode ser concedida a cientistas licença especial para coleta de material destinado a fins científicos em qualquer época. Então, hoje, se você quer, por exemplo, fazer uma coleta dentro de uma unidade de conservação, que é onde os animais estão protegidos, você faz a solicitação pelo CISBio, que é o sistema do ICMBio, para você ter a autorização para coletar material, né, dentro da unidade de conservação. Você vai fazer análise de coleta de fungo, de plantas, de animais, você tem que pedir essa autorização. Fica instituído o registro das pessoas físicas ou jurídicas que negociem com animais silvestres seus produtos. Lembrar que isso não é crime. Então, por exemplo, tem pessoas aqui com criadouros, né, de calopsitas, por exemplo, de algumas aves que não são nativas do Brasil. Então, elas têm a possibilidade de obter licença, desde que elas façam registro e preencham todos os dados que são requisitados ali, né? Constitui com crime punível com pena de reclusão de 2 a 5 anos, e você vê que a lei de 67 ela era mais rigorosa, né? A violação dos dispostos no artigo 2º, que é da caça profissional, no 3º, que fala sobre o comércio desses produtos da fauna, estocar animais e não declarar os valores, bem como também exportar sem a autorização, né? Então, a pena aí é de reclusão. Os crimes previstos nessa lei, segundo o artigo 34, não são passíveis de pagamento via fiança, né? E aí, a gente falando aqui um pouco da fauna brasileira ameaçada de extinção, como eu falei para vocês, o Código de Caça e Proteção à Fauna, ele previa a elaboração de listas, né, para a gente fazer esse acompanhamento, conhecer que espécies precisam de mais atenção, requerem mais cuidado, né? Então, os países pelo mundo afora, incentivados pela ONU, eles fazem as listas, as red lists, né? Na verdade, é muito associado a ONGs isso, né? Fazem essas listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção. E o Brasil também teve que entrar no ritmo, fazendo também as suas leis, né? As suas listas. A primeira que a gente tem aí é essa Instrução Normativa 003 de 2002. Eram as antigas leis as listas que a gente tinha. Mas essas listas foram atualizadas em 2014. Então, teve 2 portarias, que foi a 443, que é a da flora, e a 444, que é a da fauna ameaçada de extinção. Então, a gente começa a tratar já com a de 2014, né? Essa lei ela foi elaborada por conta de um compromisso que foi assumido na Convenção sobre Diversidade Biológica e na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento do Meio Ambiente. Então, nessas reuniões, essas grandes reuniões, sempre tem os pactos ali, os acordos que são firmados, né? Por exemplo, em 1992, foi a Agenda 21, que foi firmada ali pelos países participantes, né? Tem agora, mais recentemente, o Acordo de Paris com a Agenda 2030, que também, só que a Agenda 2030 é um pouco mais específica, né? Mas sempre nessas reuniões tem esses acordos.
O Brasil hoje soma 1.173 espécies da fauna ameaçadas e outras 10 são consideradas extintas no território brasileiro. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, tem esse gráfico, tá? Que vai nos nortear a nomenclatura, quanto à nomenclatura utilizada. Então, a gente tem as espécies avaliadas e as não avaliadas. De fato, acho que tem centenas de espécies aí que não são avaliadas, e às vezes é difícil você colocar, é impossível, na verdade, você colocar ela dentro de alguma lista se ela não foi, dentro de alguma nomenclatura, se ela não foi avaliada. Dentro das avaliadas, a gente tem aquelas que os dados não são suficientes para incluir a espécie em qualquer categoria. E aí tem também dentro dos avaliados, aquelas que são consideradas ameaçadas. E outras categorias. Então, a gente tem aqui, dentro das avaliadas, as menos preocupantes. Não tem problema, assim, elas não estão nas listas oficiais, tá? As que estão nas listas oficiais são apenas as que estão nessas 3 categorias, que são a criticamente em perigo e a vulnerável. Aí tem aquelas quase ameaçadas. Aqui tudo vai dizer respeito ao tamanho da população e à velocidade de perda dessas populações, tá? O ritmo da perda dessas populações. Aí a gente tem também as extintas dentro das avaliadas. Ela pode estar regionalmente extinta, extinta na natureza ou plenamente extinta, que é o considerado apenas extinta, que é o EX. Então, o extinto, vamos botar aqui, só que eu vou ser mais breve, não vou ler, vou só falar as diferenças. Então, extinto é quando aquela espécie já foi buscada ativamente na natureza e não se encontrou mais nenhum indivíduo, então ele é considerado extinto, né? Nem na natureza, nem em cativeiro, nem em lugar nenhum vivo você não encontra. Ou quando existem ainda exemplares vivos, mas eles são apenas de um sexo. Então, por exemplo, o rinoceronte branco, quando o sultão morreu, que era o último macho da espécie, a espécie foi considerada extinta, embora 2 fêmeas tenham persistido e ainda estejam vivas hoje. Mas quando há exemplares vivos de apenas um sexo, a espécie é considerada extinta. Então, o rinoceronte branco ele foi considerado extinto porque o último indivíduo macho morreu em 2018, se não me engano. A espécie também pode estar extinta na natureza. Então, extinto na natureza é quando você encontra ele em cativeiro, em algum local onde ele ainda existam exemplares vivos, machos e fêmeas, mas você não encontra mais ele na natureza. Aí dentro, essas são as categorias de extinto, né? E aí tem o regionalmente extinto também, que é quando você era conhecida a presença de uma determinada espécie numa região e aí ela não existe mais. Então, uma espécie pode estar extinta, por exemplo, na região do Piauí, mas ainda haver ela no norte, ainda haver exemplares no sul do Brasil, enfim, ou em outros estados nordestinos, né? Seria o regionalmente extinto. E o extinto na natureza, quando a gente só encontra ele em alguma forma de criação diferente daquela natural dele. Aí dentro das categorias ameaçadas, a gente tem o criticamente em perigo e o vulnerável. Então, o criticamente em perigo é aquele que tem um risco muito alto, extremamente alto de extinção num futuro muito próximo. Em perigo é um risco alto, muito alto de extinção, mas num futuro, o extremamente alto, criticamente em perigo é extremamente alto num futuro imediato. E o em perigo, no futuro próximo, ele corre um risco muito alto de extinção. E o vulnerável, ele tem um risco alto de extinção, mas o prazo para que isso aconteça é um pouquinho maior, tá? Então, aqui na atualização da lista vermelha, lembrar que a gente tem as listas das espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção, que são as portarias do IBAMA, e a gente tem também as listas vermelhas, tá?
Então, a lista vermelha do Brasil, se eu não me engano, ela foi atualizada em 2018, me parece que é a última versão que a gente tem, tá? Então, de acordo com a atualização, a gente teve aí 8.922 táxons avaliados dentro aí de mamíferos, aves, répteis, né? Os peixes, entre outros grupos aí. Aqui dentro dos invertebrados foram avaliados aí 3.332 táxons, com um total de vertebrados e invertebrados de 12.254 táxons. Táxons é porque pode ser a nível de espécie ou não, dependendo do que se consiga classificar, né? A que nível se consiga classificar. Aqui, esse mapa, ele mostra as espécies ameaçadas nos biomas brasileiros. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na Amazônia, são 183 espécies ameaçadas no bioma, né? Enquanto 120, olha só, dessas 122 são endêmicas de lá. Você não encontra elas em outro canto. Se elas desaparecerem de lá, acabou, né? Então, olha só o cerrado, 307 espécies ameaçadas no bioma, sendo 123 endêmicas daquele local, né? A Mata Atlântica, olha aí, 598 espécies, 428 são endêmicas. Então, assim, a gente tem dados aí preocupantes a respeito das espécies ameaçadas, né? Aqui são as principais causas de ameaça para as espécies. Aqui, nesse primeiro gráfico, na parte continental, né? Das espécies terrestres. Então, em primeiríssimo lugar, e afetando cerca de 600 espécies, está a atividade agropecuária, seguida pela expansão urbana, a produção de energia, a poluição, caça, e por último a gente tem ali o turismo desordenado, mas ainda assim ameaça quase 100, ameaça em torno de 100 espécies. Então, aqui eu estou colocando algumas, só para a gente dar uma conhecidazinha aqui em algumas espécies que estão nas diferentes categorias. Então, aqui na categoria vulneráveis, eu trouxe aqui a preguiça de coleira e o peixe-boi da Amazônia, então, como vulneráveis, tá? Mas o bom, assim, essa preguiça nem tanto, mas o peixe-boi, o bom é que pelo menos tem instituições trabalhando com eles para que a gente não chegue a perder. Por isso que ele ainda está na categoria vulnerável. Se não fosse isso, era capaz de a gente já ter perdido essa espécie. A gente tem aí o bugio marrom também, o lobo-guará, que também estão como vulneráveis, né? O lobo-guará que ficou bem mais conhecido aí recentemente por conta daquela mitológica nota de R$ 200, que realmente eu não sei quem foi que já pegou naquela nota, porque eu nunca vi nem a cor. Ainda aí, nos vulneráveis, a gente tem a jacucaca, que é essa avezinha aí, e a cobra de duas cabeças, que é um Amphi's baenidio, tá? Na verdade, é chamada de cobra, mas ela não está entre as serpentes ou entre os ofídeos, tá? Ela é um Amphi's baenidio. Na categoria em perigo, a gente tem aqui o peixe-boi marinho e a tartaruga oliva. Ainda tem aqui essa perereca frugívora e o tico-tico de máscara negra. Só são alguns aqui que eu coloquei. Na categoria criticamente em perigo, a gente tem a jararaca de Alcatraz e o sapinho da Restinga. Também o cardel amarelo e o mocó. Incrível que pareça. E aqui a última parte da nossa aula, falar sobre a CITES, né, que é a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens ameaçadas de extinção. Então, essa legislação ela vai nortear esse trânsito das espécies listadas, porque ela tem 3 listas, ela tem 3 anexos, com diferentes graus de ameaça, e norteando o que precisa ser feito, as ações elas vão variar dependendo de onde a espécie se enquadre nessas listas, né? Em qual das listas ela esteja enquadrada. Então, essa convenção foi assinada em 1972 nos Estados Unidos, né? Em Washington. Aqui tem o link da página oficial, depois eu posso disponibilizar o slide, quem tiver interesse pode acessar.
Então, são 25 artigos e 3 anexos. O anexo 1, como eu falei para vocês, né? O anexo 1 são as espécies ameaçadas de extinção, que são ou poderiam ser afetadas pelo comércio. O anexo 2 traz as espécies que, embora não estejam necessariamente nas listas ameaçadas de extinção, mas se houver comércio, elas podem acabar entrando e aí precisam, então, de uma regulamentação. E o terceiro são as outras espécies que não estão em nenhuma categoria, mas que precisam ser regidas para sair do país, né? Toda espécie precisa de uma autorização. E aí, lá no site, quando você quer fazer essa tramitação, inclusive não é só espécie viva, tá? Partes também da espécie, no caso dos vegetais, se você quer mandar material de folha, né, de raiz para análise fora do país, você tem que entrar lá no site e fazer o preenchimento do formulário para fazer, então, para solicitar essa, esse documento que vai permitir, na hora de você despachar, você tem que estar com esse documento para ele ir para fora do país, tá? Então é isso, qualquer dúvida vocês podem escrever aqui no chat, tá? E eu respondo à medida que eu for vendo, qualquer coisa a gente está à disposição. E muito obrigada, então, pela atenção de vocês.